Hoje dá para ver aí pela identificação do Zoom, eu sou defensor aqui em São Paulo desde 2018, eu acho, foi minha posse. Eu sou do 7º concurso, demorou um pouquinho para a gente tomar posse aqui, e eu tomei depois de uns 2 anos e 10 meses. Foi uma turma que demorou um pouquinho mais, a do 7º, né? Foi bem pingada a nossa nomeação. Aí, antes daqui, eu fui defensor lá no Rio Grande do Sul também, acho que fiquei quase 2 anos e meio lá no Rio Grande do Sul. Rodei bastante, mas com predominância da área criminal, que é o que eu mais gosto mesmo de fazer. Aqui em São Paulo também já rodei por tudo, civil, família, fazenda, tudo. Mas também dei uma rodadinha maior por criminal, que querendo ou não, o que a gente tenta pegar, né? É a matéria de maior familiaridade. Tranquilo? Os júris voltaram, né? O pessoal pergunta aí, os júris voltaram. Dois júris já em agosto a gente fez, presenciais, felizmente, né? Não é tema dessa aula, mas não dá para ter júri virtual, né? E é isso, vamos falar hoje de questões e processos incidentes. E, assim, esse assunto, pessoal, é um assunto que eu não sei se vocês já se debruçaram por ele em manuais aí estudando, mas é um assunto que, sendo bem franco com vocês, é um assunto que gera um pouquinho até de incômodo no pessoal para estudar. Assim, pô, aquele assunto chato, que cai pouco e que é meio letra de lei, é meio um saco, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu recentemente eu fiz umas estatísticas, até porque vocês pensam em defensoria, obviamente, apesar de a gente também cuidar de um estudinho um pouco mais crítico mesmo. Eu fiz umas estatísticas das provas de processo penal, de penal e de execução penal, recentemente, para um trabalho que eu fiz, que vai sair daqui a um tempo, sobre concursos mesmo, e realmente esse assunto cai muito pouco, tá? Mas, vejam só, no final do slide, e eu imagino que vai dar tempo de a gente chegar a isso, eu coloquei 3 questões, tá? 4 questões foi o que caiu nos últimos 5 anos desse assunto, só 4 questões. Mas, na prova da Defensoria do Paraná, por exemplo, em 2017, foram 8 questões de processo penal ao todo, 2 de questões de processos incidentes, e as questões não estavam fáceis para quem estudou, né? Então, assim, sinceramente, esse é um assunto até mais curto, mas muito letra de lei, que às vezes o pessoal não dá tanta atenção assim, mas eu acho que, assim, uma aula bem estudada, acompanhada da leitura da própria lei, da jurisprudência principal do assunto, vai garantir a questão. Não vai ter mistério, em primeira fase não vai ter mistério, não tem como errar isso na prática, na prova. E, além disso, esse assunto tem pouca incidência porque muitos dos dispositivos não são aplicados, né? A gente vai ver aqui muitos dispositivos, eles nem existem assim na prática. O defensor que está na prática do criminal, ele nem imagina que, às vezes, existem alguns desses dispositivos, mas tem especialmente 2 capítulos, e eu vou começar por eles não à toa, desse título aí de questões e processos incidentes, são muito comuns também na nossa prática, inclusive nos nossos atendimentos, que estão aí por robozinho agora virtuais, né? Então, quando a gente trabalha na prática da defensoria, também a gente se debruça sobre esse tema, e às vezes é muito comum, inclusive, que falte até um pouco de técnica mesmo nas petições que se fazem em geral, porque não se conhece o básico do assunto e talvez conhecendo a gente conseguisse ter melhor perspectiva nessas questões. Então, dito isso, vamos lá. Vocês veem aqui o títulozinho, né? Questões de processos incidentes, está tudo bem? Ouvem bem também. Passando, título 6, tá? Do CPP. Questões e processos incidentes está num título à parte que é muito criticado pela doutrina, pela organização desse título. Por quê? Porque um dos capítulos, principalmente, eu não sei se vocês conseguem também acompanhar o cursor do meu mouse aqui. Conseguem? Eu tô aqui no capítulo 5, por exemplo, tá? Então, por exemplo, esse capítulo 6, não o 5, na verdade, ele é um capítulo que trata muito mais de um assunto que hoje é tratado pela doutrina e pelas pessoas que, em geral, trabalham na prática com processo penal, como medidas cautelares reais, do que um assunto que está mais ligado a exceções, incompatibilidades, impedimentos ou questões prejudiciais. Então, medidas assecuratórias vai ser, por exemplo, a próxima aula. No edital da Defensoria Pública de São Paulo e nos editais de defensoria em geral, esse assunto, que é um capítulo do título 6,
ele é a parte. Então, a gente, quando trabalha questões e processos incidentes em prova e até mesmo na prática, a gente está trabalhando de um assunto que não tem tanta relação com essas medidas assecuratórias aqui que estão no capítulo 6. Então, hoje a ideia é a gente dar uma geral nos dispositivos e na jurisprudência, explicando, claro, né, fazendo também pontuações críticas aí sobre esses dispositivos, com foco nos dispositivos que caem mais em prova e na prática, né? Os capítulos que caem mais em prova e na prática, não à toa eles caem mais em prova, porque eles são muito mais vistos na prática, são esses dois aqui. O capítulo da insanidade mental, que é o capítulo 8º, todas as vezes que um acusado tiver problemas de ordem mental, esse incidente pode ser interessante, né, de ser instaurado, e o capítulo da restituição das coisas apreendidas. É muito comum que o pessoal procure atendimento na defensoria dizendo assim, ó, pegaram o celular no flagrante, mas o celular, na verdade, é meu, não do meu filho. Meu filho foi preso, eu sou a mãe dele, mas esse é o meu celular, eu uso todos os dias, eu quero a restituição. E aí esses dispositivos regulam isso e às vezes a gente até faz sem tanta técnica, falando bem francamente para vocês. E a gente pode fazer de forma mais técnica esses pedidos. Então, vamos conhecer aqui os dispositivos. Capítulo 1, questões prejudiciais, exceções, incompatibilidade, conflito de jurisdição. Esses 4 também falam de situações um pouco diferentes dos demais. Restituição, que é bastante importante. Capítulo 6, próxima aula, está dentro do assunto das medidas cautelares reais. E depois vem os 2 últimos incidentes de falsidade e o incidente de insanidade mental, que está trazido aí como da insanidade mental. Beleza? Então, vamos para o primeiro mais importante. E aqui vai tendo a ordem dos capítulos. Tá? Voltando, a gente começaria pelas questões, vamos começar pela restituição. Pessoal, restituição das coisas apreendidas, como eu disse, é muito comum na prática e também aparece em prova vez por outra. É um assunto que se dá pouca atenção, mas que é muito fácil de a gente entender, apreender e até entender as razões pelas quais os dispositivos estão ali. É muito intuitivo até. Só que se a gente não lê, a gente não pensa nisso. Existem alguns requisitos para as coisas apreendidas serem restituídas. Mas antes disso, é muito importante que a gente entenda que as coisas são apreendidas não à toa no processo. É importante que a gente entenda por que uma coisa é apreendida para depois a gente pedir a sua restituição. Então, hoje, por exemplo, na rotina de processo penal brasileiro, é muito comum uma abordagem, por exemplo, de tráfico de drogas. Joãozinho, segundo a polícia, estava com uma atitude suspeita, conversando com outra pessoa, e a polícia viu que ele entregava algo e recebia algo em troca. Imaginou que pudesse ter havido tráfico, porque aquilo é o ponto de droga. É bem padrão esse relato. Vi até no Instagram de vocês tiveram aula com o Marcelo Semer, que fala bastante disso. Do standard probatório no tráfico de drogas. É interessantíssimo. Assim. É um livro, inclusive, que eu tenho na minha lista aí para ler e concluir. O que acontece? É muito comum esse relato e é muito comum também, e olha, pessoal, isso sequer é impugnado muito na prática. É muito comum que a polícia apreenda meio que o que ela acha que pode apreender. Né? Eu não estou nem criticando a atuação da polícia no sentido de ser arbitrária, mas é muito comum que a própria defesa não fiscalize o que se apreende. Mas o Código de Processo Penal, que não regula isso tão bem, ele autoriza a polícia, em tese, a, quando houver um flagrante, apreender aquilo que tem a relação com aquele flagrante. Então, a pessoa, por exemplo, estava com o celular ali do lado e estava usando o celular durante a suspeita da polícia de que ele traficava, tudo bem, apreende aquele celular, se vai acessar as mensagens ou não, a gente não sabe, mas apreende aquele celular. Então, é assim que se apreendem os objetos no processo, tudo isso é lavrado formalmente por auto de apreensão, né? Às vezes é um auto de exibição, porque a parte exibe à polícia esse objeto, e alguns desses bens, existe uma demanda sobre alguns desses bens de restituição. As pessoas se dizem proprietárias, às vezes até o próprio réu, ou até familiares do réu, ou até terceiros que nada tem a ver com esse assunto, pedem a restituição. Essa restituição pode ser bem simples, feita pelo próprio delegado de polícia, pela autoridade policial, né, pelo corpo ali de funcionários da polícia, que é o caso, por exemplo, da restituição de um bem à vítima. Você
foi objeto de furto, a pessoa agente do furto foi presa em flagrante, ela estava com seu objeto de furto na mão, a polícia apreendeu esse objeto e disse, ó, eu estou restituindo aqui a vítima. Precisa de algum incidente para isso? Não, óbvio que não vai precisar. Por mera petição ao delegado e até por um pedido verbal na prática, você vai ter o seu bem de volta. Se ele negar verbalmente, você pode até peticionar e pedir nos autos da investigação pré-processual e vai ter o seu pedido de volta se não houver muitas dúvidas. A questão é, quando há dúvida, quando há discordância, quando há possibilidade de impugnação do seu pedido, que surge essa possibilidade do chamado incidente de restituição das coisas apreendidas. Então, na prática, o que é que acontece? Eu quero o meu celular porque o celular não era do meu filho que foi preso. O celular era meu, mãe. E esse celular eu uso para trabalhar, ele é muito importante. Então, eu queria, defensor público, que você pedisse a liberação desse celular, até porque o processo já está correndo, meu filho foi preso, não tem mais o que fazer com esse celular. A gente vai peticionar. O Código de Processo Penal diz para a gente o seguinte, que a gente peticiona, mas a gente só vai ter o direito de restituir esses bens se cumpridos alguns requisitos. Da leitura do CPP, pessoal, vai ficar meio confuso, mas olhando para o slide eu acho que fica mais fácil. Os requisitos são bem simples e intuitivos. O primeiro, tem que haver uma certeza mínima da propriedade. Se eu sou defensor, por exemplo, e amanhã recebo o atendimento da mãe que quer o celular de volta, eu vou pedir pelo menos para ela a nota fiscal do celular que ela comprou. Às vezes isso não é possível, tudo bem, mas se ela tiver, ajuda muito, porque se está no CPF dela, no nome dela, ela está comprovando a propriedade e eu acho que não há dúvida sobre a propriedade do bem nesse caso. Segunda questão, é preciso que a origem seja lícita, né? Essa segunda e essa terceira questão falam praticamente do mesmo raciocínio. A origem deve ser lícita e a coisa não pode ser um instrumento do crime. Não sei se vocês já passaram por efeitos da condenação lá no Código Penal e Direito Penal, mas os efeitos da condenação estão lá na parte geral. Um dos efeitos extrapenais é a perda do instrumento e do produto do crime. Se existe um possível homicídio, se usa uma faca, a faca é perdida. A faca não é depois recuperada quando o réu é condenado e se confirma a condenação. Mesma coisa o produto do crime no caso do furto, né? Claro, está ressalvada a hipótese de restituição da vítima. No caso de um crime como corrupção, por exemplo, que a pessoa lucra indevidamente, aquela consequência do crime não pode voltar para a pessoa que foi considerada criminosa. Então, produto e instrumento não é da pessoa. Logo, quando eu peço a restituição, eu tenho que comprovar que a origem é lícita, ou seja, não é um produto nem direto nem indireto desse crime, e que ela não é um instrumento também do crime. Não é nada que serviu para praticar a conduta ilícita. Claro que eu tenho que provar também que eu sou o proprietário, como eu disse, e por fim, veja como é difícil a gente conseguir essa restituição na prática, né? E por fim, eu tenho que provar, pelo menos até o trânsito em julgado, porque depois do trânsito em julgado, isso que eu vou dizer não vai fazer sentido, que a coisa não interessa mais ao processo. Isso sim é o grande calo dos pedidos de restituição que podem ser feitos por nós. Geralmente tem digamos que existe um carro que a pessoa usou para se locomover e praticar uma tentativa de homicídio. Estou no júri, então fico com homicídio e tentativa de homicídio na cabeça. A pessoa vai lá e se desloca, troca tiros com a vítima e mata a vítima depois. Homicídio, portanto, consumado. Está sendo investigado, é preso preventivamente, mas o carro é claro que ele fica apreendido. Por quê? Porque tinha marcas de tiro no carro e porque houve troca de tiro ali próximo. Então, talvez seja necessário uma perícia, talvez seja necessário um laudo até posterior, às vezes esses laudos são feitos no dia seguinte, mas às vezes um laudo até posterior é necessário. Então, dificilmente o dono desse carro, mesmo que não seja o réu ou a vítima, no caso a vítima faleceu no meu exemplo, mas mesmo que seja o réu, ou um familiar do réu, ou um terceiro que não tinha nada a ver com o réu, dificilmente ele vai conseguir de volta esse carro antes do trânsito de julgado, porque a coisa ainda interessa ao processo. Então, 4 são, digamos assim, os requisitos. O STJ, pessoal, tem inúmeros. Se vocês colocarem agora, eu fiz isso para revisar o material da aula, se vocês colocarem agora no site do STJ, restituição de coisas apreendidas e derem um enter, vai aparecer um sem número de decisões dizendo os requisitos para a restituição da coisa apreendida são a ausência de dúvida sobre a propriedade,
comprovação da origem lícita, demonstração de que a coisa não é instrumento do crime e demonstração também de que ela não interessa ao processo, pelo menos até o trânsito em julgado. Tranquilo? Isso é bem pacífico na STJ. Tem um procedimentozinho que é o seguinte: peticionei. Eu sou defensor público, recebi o atendimento, como eu disse, da mãe do rapaz, que disse que o celular era dela e que precisa muito do celular. Se peticiona e o juiz concorda, não tem procedimento nenhum, não tem incidente nenhum. Então, o CPP ele nem regula essa questão de petição e deferimento. O que o CPP regula é o caso de indeferimento, ou de dúvida, né? Se o juiz está com dúvida, se o juiz diz assim, ó, essa nota fiscal não está no CPF dela, então até entendo que essa nota fiscal seja dela, mas assim, para mim não é 100%. Se o juiz tem dúvida, segundo o CPP, o que ele deve fazer é abrir o incidente que vai ser autuado ali em apartado e, no caso, como eu disse, de dúvida ou de apreensão de terceiro por terceiro de boa-fé também, ele vai decidir conforme o contraditório, intimação do MP e produção de provas. O que é que eu quero dizer com isso? Vou refazer que essa fala ficou confusa. Eu peço, o juiz defere, acabou. Eu peço, o juiz tem dúvida, ele instaura um incidente com contraditório, ou seja, intima o Ministério Público, intima a eventual parte interessada e permite uma produção breve de provas e depois decide se restitui ou não. Esse é o procedimento previsto pelo CPP. Tá? Na prática, o que é que acontece? O defere ou indefere. Nunca vi na minha vida esse procedimento, apesar de ter feito várias vezes esse pedido de restituição de coisas. O que acontece é um despacho do juiz, e eu não estou nem sendo crítico em relação ao assunto, apesar de eu achar que poderia haver a abertura desse incidente. Há um despacho do juiz dizendo não porque interessa ao processo, não porque não está comprovada a propriedade, e fica por isso mesmo. Beleza. Agora é a questão que cai em prova. É isso que cai em prova, e depois a gente vai fazer uma questãozinha sobre exatamente isso. Eu fiz um filtro de provas de defensoria, mas se a gente ampliar o filtro, a gente vai ver que esse assunto cai em outras provas também, tá? Que é que cai em prova, principalmente no assunto de restituição de coisas apreendidas. O recurso cabível da decisão. Isso é uma casquinha de banana, o STJ tem várias decisões consolidando um entendimento, e o caso, no caso de indeferimento do incidente de restituição das coisas apreendidas, que, repito, na prática é muito raro formar esse incidente, ou o juiz defere ou o juiz indefere, no caso do indeferimento do incidente, cabe para o STJ apelação. E isso confunde muita gente. Apelação com fundamento em que essa é uma decisão com força de definitiva, para usar a expressão do CPP ali, quando ele trata de apelação. Então, por ser uma decisão com força de definitiva, cabe apelação. Porém, e isso também cai em prova, o porém, tanto a regra quanto o porém, quando é um terceiro que pede, quando é uma terceira pessoa que faz o pedido de restituição, no meu exemplo foi uma terceira pessoa, foi a mãe do rapaz que disse que o celular era dela. Essa pessoa pode também ajuizar um mandado de segurança, porque é comum que ela até não tenha acesso a essa decisão do juiz que indeferiu o incidente. Às vezes aparece um terceiro fora dos autos que não participou do incidente e quer reivindicar o bem. Essa pessoa pode entrar com mandado de segurança contra a decisão do juiz. Depois a gente vai fazer uma questão sobre isso e a gente vai ver que fica simples depois de entender, mas fica complicado se a gente só ler os dispositivos e fizer um estudo ali apressado, porque a gente acaba dando atenção a dispositivo que não serve para nada e esquece de uma informação que é mais importante, que é, cabe apelação em regra, quando indefere o incidente, mas pode caber mandado de segurança quando é um terceiro que não teve acesso ao incidente. Como é que ele vai apelar? Ele não vai conseguir apelar, a apelação tem prazo, né? Beleza, mandado de segurança ou apelação. Na prática, tá, gente? É muito comum que não se instaure esse incidente. Então, na prática, é muito comum que a gente ajuize mandado de segurança. Por quê? Porque não tem recurso previsto, a apelação não tem sentido porque não instauraram o incidente, então a gente entra com mandado de segurança. Às vezes recebem, às vezes não recebem. Mas isso não tem caído em prova porque essa hipótese de mera petição sem instaurar incidente não diz muito respeito a esse incidente aqui que a gente está estudando.
tá? O incidente se instaura, como eu disse, quando o juiz tem dúvida. Beleza, mas cai muito em prova. Restituição de coisas apreendidas. Aqui está o slide que fala do recurso. Existe uma mera petição. Se essa mera petição gera dúvida, forma-se o incidente. Há uma decisão no incidente que, pela parte impugnada por apelação, pelo terceiro que não foi intimado, é por mandado de segurança. Só para voltar aqui, se a instrução for muito complicada, pessoal, no caso de complexidade, ou houver uma dúvida muito grande sobre a propriedade, aí o juiz deve remeter para o juízo cível, tá? Então, ele instala o incidente em caso de dúvida, mas se for muito complicado, aí não vai instruir muito, porque isso não é o objetivo do processo penal. Isso é o que a gente precisa saber de restituição das coisas apreendidas, tanto para a prática quanto para a prova, beleza? Recurso cabível é o que tem caído, principalmente nessa questão, tá? Só fazer uma observação aqui para vocês, não sei se eu vou perder a tela por isso, vocês não conseguem ver a tela ou estão vendo agora a lei? Acho que como vocês estão mudo, eu não... Estamos vendo a tela, professor. Mas é a tela do slide, né? Isso, beleza. Eu estou aqui com a lei, eu quero que continue o slide mesmo. Eu vou mostrar aqui a Constituição, artigo 243, vou dar um busca aqui para ler para vocês. No parágrafo único, aí teve uma decisão muito importante do STF recentemente que vai cair em prova, tá? Já caiu e vai cair mais algumas vezes. O parágrafo 1 do 243 fala do tráfico, uma coisa que tem um pouco a ver aí com essa situação de restituição de bens apreendidos. Abre aspas para a lei, todo e qualquer bem de valor econômico que tenha sido apreendido em decorrência do tráfico, a gente está falando de apreensão em crimes gerais. No caso do tráfico, segundo a Constituição, ou da exploração de trabalho escravo, houve uma emenda recente para incluir essa hipótese, mas o mais comum para a gente é tráfico de drogas, esse bem será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica. Qual é a especificidade desse parágrafo único? É o todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico. Esse parágrafo único dá a entender que apreendeu algum bem que tenha relação com o tráfico, nunca mais você vai ver esse bem. Dá a entender esse parágrafo que por o tráfico, segundo uma parte aí, se a gente for entrar na criminologia, vai ter 1 milhão de críticas para isso. Eu assino embaixo, inclusive, boa parte, se não todas as críticas. Como existe uma intenção de reprimir mais severamente o tráfico é coisa pesada, tráfico eu vou parafrasear aí a sustentação oral que fizeram no julgamento da inconstitucionalidade do porte para uso pessoal de drogas. O tráfico de drogas cria um exército de zumbis e de selenterados, né? Usaram isso como argumento. Bom, quem acredita que o tráfico é isso, pede maior punição. A Constituição tem alguns dispositivos nesse sentido. E esse dispositivo é um deles. O tráfico é muito sério, então todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico vai ser confiscado. Isso gerou certa celeuma no STF que pacificou que não se exige, e aí deixa eu voltar para o nosso slide aqui, não se exige habitualidade da parte da pessoa que teve esse bem confiscado para esse confisco acontecer. O que é que se dizia? É necessário alguma habitualidade, é necessário que a pessoa tenha prática recorrente de tráfico. A interpretação teleológica desse dispositivo não é que todo e qualquer bem apreendido em decorrência do tráfico gerará essa apreensão e esse confisco. É possível restituir, e é por isso que esse assunto aparece no item da restituição de bens nos livros em geral. O STF disse não. O dispositivo diz o que ele diz mesmo, a interpretação é literal, não importa a habitualidade e qualquer outra alegação que vá além do que o parágrafo único diz. Vai ser confiscado e ponto final. O STF pacificou isso e já a gente lê a tese fixada pelo STF sobre a sistemática aí de repercussão geral. Beleza? Incidente de insanidade mental é o segundo ponto muito importante que a gente vai ver hoje, tanto na prática quanto nas provas, né? Incidente de insanidade mental. Eu estou no júri, né, pessoal? Estou no júri de execução penal, disse para vocês já.
E no júri é muito comum, historicamente até, na minha realidade, não é tão comum instaurar esse incidente, mas é muito comum historicamente que exista até certa aversão a esse tipo de alegação. Então, o clichê, o senso comum, muitas vezes traz a seguinte afirmação para a gente. Ah, praticou um homicídio, praticou uma tentativa de homicídio, agora ele vai entrar com incidente de insanidade para alegar que tem alguma deficiência mental ou algo nesse sentido. Infelizmente, é comum esse tipo de afirmação, mas o fato é que o CPP também prevê requisitos e traz dispositivos específicos sobre o assunto que podem ser cumpridos e podem ser usados com técnica para que a gente fuja desse lugar comum de incidente de insanidade mental, estratégia de defesa e algo do tipo. Eu faço essa introdução para dizer, para pontuar uma coisa que tem caído em prova e também é importante para a prática, que é o entendimento do STJ, que é o primeiro entendimento que vocês devem saber de todo jeito, que é o juiz, segundo o Superior Tribunal de Justiça e segundo uma parte considerável da doutrina, ele tem discricionariedade ao instaurar ou não um incidente. Eu não explico o que é o incidente, porque eu imagino que seja intuitivo. A pessoa só recebe uma punição via direito penal se ela for considerada culpável. E aqui eu estou falando de pena. Se ela for considerada inimputável, ela vai receber uma medida de segurança. Se ela for considerada semi-imputável, como a gente adotou o sistema vicariante ou unitário, ela vai receber ou uma pena, uma redução de 1/3 a 2/3, ou uma medida de segurança. Então, a imputabilidade ou não é essencial para a gente entender até se houve crime ou não para quem adota a teoria tripartida, de que crime é fato típico, antijurídico e culpável. Tranquilo? Então, quando a gente tem dúvida, instauramos o incidente, ou pedimos a instauração do incidente, para saber se a pessoa é imputável, semi-imputável ou não. E aí, o que é que eu ressalto do STJ? Por isso fiz a introdução. O STJ diz que o juiz tem discricionariedade ao instaurar o incidente. Então, o juiz ele pode se negar a instaurar o incidente. Então, se a defesa muitas vezes pede o incidente, porque do alto de sua ignorância médica mesmo, né? Eu sou defensor público, não tenho formação médica, não tenho formação psicológica para me colocar como uma pessoa que avalia as condições de saúde mental do réu que eu estou acompanhando, justamente por ser leigo e por não ter esse conhecimento, o meu pedido não vai ser tão fundamentado como seria o pedido fundamentado já em laudos pré-existentes. Mas, se o juiz entender que não, talvez até pela intuição dele, ou talvez por elementos que a gente não tem como controlar, ele pode se recusar a instaurar. A preocupação do STJ é com aquilo que eu disse no início. Certamente, né? Isso aqui já é uma opinião, não é nem fruto de nenhum estudo científico, mas a sensação que fica é que a preocupação do STJ é com protelar o processo, a pessoa está entrando com incidentes porque agora está querendo fugir da responsabilidade, protelar o processo. Segue a discricionariedade, o juiz pode negar a instauração do incidente. Quem tem legitimidade para pedir esse incidente? O Ministério Público. Acontece, inclusive, de o Ministério Público, por vezes, pedir. A defesa, por óbvio. Parentes aí, e tem aquele quarteto que aparece em outros dispositivos também do Código de Processo Penal, que é ascendente, descendente, irmão, cônjuge. Curador, vocês vão ver que, a partir da instauração do incidente, o juiz já nomeia um curador, porque se existe a instauração do incidente, é necessário, ou pelo menos é provável ou possível, que a pessoa, ao final, vai depender de uma pessoa que a represente, por causa da condição mental dela, e o próprio juiz, segundo o Código de Processo Penal, pode fazer isso de ofício. Essa informação é importante, tá? Tem uma decisão interessante da segunda turma do STF, de alguns anos atrás, que diz que o juiz pode, o CPP diz que o juiz pode instaurar de ofício, o STJ tem vários julgados confirmando a aplicação desse dispositivo do CPP, mas o juiz não pode fazê-lo
quando houver uma resistência da defesa. Não é uma jurisprudência, não é jurisprudência consolidada, tá? Mas é um julgado importante que pode ser objeto de argumentação, inclusive pode ser objeto de prova, porque é muito comum que prova peça um julgado da quinta turma, um julgado da sexta turma, um julgado da primeira turma do STF, quinta turma do STJ, e isso é até criticável, porque às vezes o que a quinta turma decide não é jurisprudência ainda. A quinta turma decidiu, mas a gente não sabe se o STJ decide assim. A gente, quando entra na prática, na defensoria, a gente começa a ficar um pouquinho mais ligado nisso. Pô, eu vi lá que o STJ decide isso, isso, isso. Certo, mas se eu entrar no STJ hoje, eu ganho ou não ganho? Às vezes eu ganho, porque é consolidado. Às vezes eu não ganho, porque a quinta turma decidiu, mas a sexta turma não está muito firme ainda nisso. E essas duas turmas apreciam matéria penal e processual penal. Seguimos. O momento é uma coisa também que me vem muito na cabeça na prática, vem muito para todo mundo. Eu já fiz essa pergunta para mim mesmo quando eu estava começando no júri lá no Rio Grande do Sul e perguntei para colegas, será que eu posso pedir um incidente agora? O júri é um processo longo, por exemplo, né? O incidente não é exclusivo do júri. Mas o júri, como é um processo mais longo, às vezes a gente tem se debruça melhor sobre o processo já no final, que quando está perto do júri, a gente estuda muito melhor quando a gente vai fazer o júri do que no início, apesar de a gente estudar também para as audiências. E a gente se pergunta, putz, está perto do júri, será que eu posso pedir um incidente agora? Se vai ser adequado do ponto de vista de momento, de estratégia, né, de eficiência, até de ética mesmo, né, ou não, isso é uma ponderação fora da lei, mas pela lei a gente pode pedir em qualquer momento do processo, tanto na fase processual quanto na fase pré-processual, beleza? Incidente de sanidade mental. O STJ, como eu disse para vocês, ele diz que o incidente, a instauração do incidente pressupõe dúvida razoável, o que significa que se o juiz não tem dúvida nenhuma de que a pessoa é imputável, ele pode negar a instauração, você pode ir para o STJ chorar, não vai conseguir, beleza? Essa questão da dúvida razoável é complicada, como eu disse, porque é difícil você controlar a fundamentação do juízo, tanto no primeiro grau quanto no segundo. Por que ele tem certeza de que é imputável? Qual é o elemento que dá certeza para que ele seja imputável? Isso é um pouco complicado na prática, né? Pode haver uma boa fundamentação, mas isso às vezes deixa dúvidas na prática. O procedimento é bem simples, ele vai ser autuado em apartado, né? A gente pensa num processo físicozinho assim, desse tamanho, ele vai ser um apensozinho com a capazinha diferente ali do lado do processo. No processo virtual, a gente vai ter a sequência de atos virtuais ali do nosso processo e a gente vai ter um cliquezinho para clicar em apenso ou dependente. Brena, que estagiou aí em Carapicuíba, está lembrado de alguns apensos aí, com certeza, deu para ver. E, enfim, autua em apartado e suspende o processo, né? Isso é que é o caso. É por isso que o STJ muitas vezes diz assim, eu não sei se dá para instaurar sempre esse incidente. Não é sempre que a defesa pedir que eu vou instaurar esse incidente. Por quê? Porque ele suspende o processo. E mais do que isso, existe uma discussão sobre se ele suspende a prescrição. Se ele suspendesse a prescrição por lei, não haveria discussão. Só que a lei é silente, a lei é omissa. Então, existe essa discussão e já há a decisão do STJ, ou melhor, há a decisão do STJ já há um bom tempo, apesar de não ser tão recorrente esse assunto na jurisprudência do STJ, mas as decisões que existem são nesse sentido, as poucas decisões, no sentido de que não há previsão legal, então não suspende a prescrição. Não vamos se confundir no raciocínio, né? O fato de não suspender a prescrição é bom para o réu. Por quê? Porque o processo fica parado e a prescrição vai correndo. Uma hora vai prescrever. Se suspendesse a prescrição, tudo bem, tranquilo. Suspende a prescrição, então daqui a 20 anos ele pode voltar a ser processado, já que a prescrição está suspensa, não está correndo nada disso. Então esse é o grande problema que talvez, e aí uma interpretação minha, motive esse entendimento do STJ de que só com dúvida razoável você vai poder instaurar o incidente. Juiz declara suspenso o processo, não pode declarar suspensa a prescrição, nomeia curador, né, porque existe a possibilidade de a pessoa ter reconhecido essa deficiência mental, e até para que ela possa, se for o caso, se defender, né, um curador atuar em nome dela, acho até que a previsão é saudável, né, e a lei prevê uma duração máxima de 45 dias. Pessoal, sinceramente, isso não tem caído em prova, e ainda existe a possibilidade de prorrogação nesse prazo. Então, registro aqui que existe
mas assim, já que a gente precisa otimizar as informações que a gente sabe, se a preocupação for prova, não precisa decorar. Se a preocupação for a prática, a gente pode abrir a lei, né? O famoso consultar o planalto.gov e consultar o prazo. 45 dias, salvo necessidade de maior prazo. Aqui é o que cai mais. Consequências do laudo. O resultado do laudo está aqui, tá? Fiz o incidente, autuou em apartado, o processo ficou suspenso, foi lá um perito, fez o laudo psiquiátrico e disse A, B, C, D e E. Chegou a essas 5 conclusões. Esse resultado tem algumas repercussões, e são essas repercussões que são muito importantes em prova e na prática. Primeira, a gente até já falou disso agora, há pouco, doença mental na época dos fatos. Então, eu estou tratando de um possível homicídio, a pessoa está sendo acusada de um possível homicídio. O laudo diz assim, essa pessoa tem a deficiência mental X, e ela tem essa deficiência mental X desde o dia do fato. Então, quando ela praticou o fato, ela tinha essa deficiência mental. O laudo vai ter que dizer se ela é inimputável, isso aqui é um erro material, tá, pessoal? É inimputabilidade que eu queria ter escrito aqui no slide. Ou semi-imputável. Então, ela vai dizer se a pessoa não tem condições de ter contra si imputada a conduta, ou se ela tem médio condições de ter contra si imputada essa conduta. O perito vai dizer isso no caso. Isso na época dos fatos, né? Já na época dos fatos ele tinha essa deficiência mental. Se isso acontecer, das duas uma. Ou ele é absolvido porque ele não praticou o crime, pode acontecer isso, né? A chamada absolvição própria. É o caso em que, por exemplo, um furto, a pessoa está sendo acusada de um furto, o valor é insignificante. O fato é atípico, porque o valor é insignificante. Então, ele vai ser absolvido, seja imputável, seja inimputável, seja o que for, ele vai ser absolvido porque não há crime, né? Então, ele pode ser absolvido propriamente, que é a absolvição normal, digamos assim, a absolvição mais comum, ou ele pode ser condenado a uma medida de segurança que a gente chama de absolvição imprópria, e de absolvição não tem nada, né? Porque ele recebe uma sanção penal que a gente chama de medida de segurança. Se ele for inimputável, eu escrevi imputabilidade, mas é inimputabilidade, ele vai certamente receber uma medida de segurança, seja de internação ou de tratamento ambulatorial. Isso é penal, isso é direito penal. Se ele for semi-imputável, ou seja, ele tinha reduzida a capacidade de discernimento por causa da deficiência mental, ele vai receber, segundo o sistema vicariante, que está no nosso Código Penal, ou uma pena reduzida de 1/3 ou 2/3, ou uma medida de segurança. A doutrina recomenda, inclusive, que o juiz dê a pena e depois analise se vai colocar a medida de segurança ou não, porque fica fixado um prazo e a gente tem uma previsibilidade de quando vai acabar essa pena. No caso da inimputabilidade, não existe prazo. E aí você pode ficar anos e anos, tem uma discussão aí no penal, tem súmula do STJ sobre o assunto, mas não vamos se perder no penal, vamos voltar para o processo penal. Então, na época dos fatos é isso, a absolvição própria ou imprópria, né? Na época, se a doença mental é superveniente, pode acontecer isso, né? É raro, mas pode acontecer. E apesar de ser raro aqui, é raro na prática, mas aí não é raro em prova, né? É um dos pontos em que a prova destoa da prática. Aí o juiz vai aplicar o dispositivo ali que a gente viu. Ele suspende o processo até que se restabeleça o acusado. E isso gera o quê? Uma crise de instância. O que é crise de instância? Sempre que vocês ouvirem essa expressão crise de instância, vocês vão estar lidando com a seguinte situação. O processo está suspenso, mas a prescrição não está. Ou seja, está tendo uma crise no processo aí. Ele não anda, mas a prescrição anda. Então, o processo está parado porque não dá para andar, já que o acusado não se restabeleceu, e a prescrição está correndo de modo que ele pode ter a impunidade por mera prescrição, e o juiz não tem como resolver isso, o Ministério Público, ninguém tem como resolver isso, porque não há previsão legal nesse sentido. Então, isso gera crise de instância. Doença mental superveniente. Ele era saudável do ponto de vista mental na época dos fatos e passou a ter uma deficiência mental no decorrer dos autos. E a terceira hipótese é a doença mental, ou deficiência mental, para a gente usar uma expressão mais atualizada, durante a execução penal. Já foi condenado, transitado, julgado, está cumprindo pena, está lá comigo na execução penal. Existem duas
possibilidades nesse caso. Se a doença for transitória, né, existe perspectiva de que ele volte, pode haver uma deficiência mental associada ao uso, a dependência de droga, pode acontecer, a pessoa chega a ser internada, pode haver laudo nesse sentido. Se essa doença for transitória, quando ele vai para o HCTP, ou seja, ele fica no hospital de tratamento psiquiátrico, mas transitoriamente, até se restabelecer. Agora, se a doença é permanente, né, digamos que a pessoa é idosa e acaba contraindo demência, senilidade, Alzheimer no grau mais elevado, ela não vai ter mais discernimento, né? Então, aí ela tem que ter a pena convertida mesmo em medida de segurança, porque é uma coisa definitiva, beleza? Essas 3 hipóteses são o que mais cai aqui. Existe a possibilidade, só para a gente finalizar, de o juiz discordar do laudo, ainda tem isso, né? Às vezes o laudo diz, ó, é inimputável, o juiz pode fundamentadamente discordar, a gente pode também impugnar isso por recurso, e a gente chega a esse tema que é o recurso. Não há previsão de recurso nesses casos. E aí o que é que a defesa vai poder fazer? Ou ela entra com mandado de segurança, já que não cabe recurso, ou ela entra com habeas corpus, a depender do caso. Se houver uma restrição, uma possibilidade de restrição mais clara à liberdade, a gente entra com habeas corpus. Vai ser a maioria dos casos, porque às vezes o habeas corpus não necessariamente ele vai ser usado com o intuito de prevenir uma prisão iminente, né? Às vezes a prisão pode servir lá na frente e a gente entra com HC mesmo assim. Ou vai caber um mandado de segurança aí, talvez até da parte do Ministério Público, quando tiver irresignado, pensando aqui na prática. Então, há a possibilidade de discordar e o recurso não há, tá? Só para lembrar, na restituição de coisas apreendidas, apelação ou mandado de segurança, como eu tinha falado. Acabamos os principais, que são esses 2. E agora a gente passa, né, sem muita cerimônia, para os menos recorrentes, mas que também tem sua importância, tá, pessoal? Incidente de falsidade, aqui é bem simples no Código de Processo Penal, são poucos dispositivos e é bem intuitivo também. É um incidente em que a gente contesta, de alguma forma, né, em que a defesa ou a parte interessada, até o juiz de ofício, como a gente vê aqui, contesta a falsidade de um documento. Aqui uma informação interessante é que prevalece que essa falsidade do incidente, ela pode ser a material ou ideológica. Às vezes a gente pensa, pelo incidente, o que eu vou contestar é uma falsidade material, né? Que é aquela falsidade, por exemplo, em que a pessoa altera com um lápis ali, puxa uma perninha do O e transforma num A para alterar alguma informação do documento. Uma falsidade material, é até palpável, né? E a falsidade ideológica é de conteúdo. O documento está perfeito, mas o conteúdo não corresponde à realidade e isso foi intencional. Então, a falsidade ideológica prevalece que ela pode ser objeto desse incidente. E o Código de Processo Penal previu esse incidente sempre que houver alguma desconfiança de que algum documento é falso, né? Isso pode prejudicar as partes. A falsidade pode ser a material e ideológica. Esse incidente, além das partes da defesa, pode ser instaurado pelo próprio juiz, quando ele desconfia aí da falsidade do documento. Não há previsão, tá, aqui de suspensão do processo, né? Talvez até caso a caso o juiz determine, sem impugnação das partes não vai haver problema, mas não há essa previsão como há no incidente de insanidade. E no caso de falsidade, né, vai haver o desentranhamento, tá, do documento, por óbvio, né? O expediente também é autuado em apartado, no apensozinho ali, ou vem a parte contrária em 48 horas, né? Pode ser o Ministério Público, se eu estou arguindo a falsidade em favor do réu. Depois há um prazo curto ali de 3 dias para indicação de provas e a decisão. O mais significativo aqui desse incidente é que cabe recurso sítio distrito. Existe uma previsão específica do Código de Processo Penal nesse sentido. Então é possível que vocês vejam até essa cobrança no assunto de recursos, que é que cabe da decisão que decide o incidente de falsidade. Recurso em sentido estrito, também chamado de RSE, né? Tem gente que chama de RESE e tem gente que chama de RSE. A ausência de coisa julgada, isso daí significa que, decidida a falsidade ou não, isso é só um incidente, né, pessoal? Então, assim, não é um processo. Então, isso não vai formar uma coisa julgada em outros processos. Então, se eu tenho uma falsidade ali no meu processo
via incidental, eu não posso chegar no processo civil depois ou em outro processo penal e dizer, ó, isso já está acobertado pela coisa julgada, porque não teve um contraditório amplo. É um prazozinho ali de 48 horas com 3 dias para indicação de provas bem curto, beleza? Incidente de falsidade, poucos dispositivos e a gente já termina e vai para essa questão, para esse capítulo das questões prejudiciais. Aqui já há decisões do STJ, tá? E já há uma relevância prática um pouquinho maior do que o incidente de falsidade, que é muito raro na prática, tá? Restituição e incidente de insanidade mental são os mais comuns, como eu disse, incidente de falsidade não é tanto. Em terceiro lugar, vem as questões prejudiciais. O que são as questões prejudiciais? Quem manja do processo civil conhece bem essa distinção. Não vai mudar muito do processo civil para o processo penal. Prejudicial é aquilo que interfere o resultado do mérito. É aquilo que vai fazer você decidir no sentido A ou B. É uma questão que prejudica, digamos assim, não no sentido de causa dano, mas no sentido de que define o resultado do julgamento. Vou dar um grande exemplo aqui no processo penal, que é até comum na prática. Receptação, crime bem comum na prática. Receptação é um crime em que alguém, fulano, é acusado ou é condenado até, se a gente está falando de um processo concluído, por ter adquirido, recebido, tido em depósito, existem alguns verbos específicos ali para esse delito, mas porque estava com um bem produto de ato ilícito, de crime anterior, tá? Então, é muito comum que a pessoa está passeando com uma moto roubada. É abordado pela polícia, a polícia diz, está preso por receptação, porque eu consultei via Copom e vi que essa moto é produto de furto. Claro que tem que provar que a pessoa tinha consciência de que o objeto era produto de furto, mas, na prática, o que acontece é, encontrou com a moto, condenou por receptação. É muito comum que isso aconteça. Receptação é um crime que tem uma questão prejudicial ali e conexa a ele, ligada a ele, que é esse crime anterior. Digamos que eu consulto o processo de receptação e dizem, ó, essa moto foi objeto de furto. Mas aí eu vou fuçar, eu que sou curioso, e vejo que esse furto anterior gerou um processo e que, na verdade, nesse processo se decidiu por sentença transitada em julgado que tudo foi um grande engano, que não houve furto. Que, na verdade, aquele bem que estavam dizendo que o cara furtou era dele já. Então não houve furto nenhum, ele já está absolvido por sentença transitada em julgado. Essa questão define o resultado da minha receptação. Essa questão não é uma questão que pode definir ou pode não definir, essa é uma questão prejudicial. Ela vai determinar a absolvição na receptação, porque se a pessoa diz que era produto de furto e não é, isso já está provado, então essa questão é prejudicial ao julgamento da receptação. Tá? Quando o Código de Processo Penal traz as questões prejudiciais, ele está trazendo as questões prejudiciais que a gente chama de heterogêneas, né? Que vêm de um juízo diverso. Então, ele está trazendo as questões prejudiciais, que são questões que definem o julgamento no processo penal, mas que não vêm de outro processo penal, vêm do processo civil. Tá? Um exemplo dessas questões é a questão sobre o estado civil das pessoas, que a gente vai ver que gera uma suspensão obrigatória do processo. Tá? Mas explicar a questão prejudicial, eu só quero fazer uma ressalvazinha. Existe uma diferença bem comum no processo civil, isso é muito comum também, entre questão prejudicial e preliminar. Preliminar é aquela questão que impede que você aprecie o mérito da coisa. Por exemplo, a denúncia do Ministério Público não tem pé nem cabeça, não tem sentido nenhum, ninguém consegue nem entender. É muito raro. O Ministério Público costuma fazer denúncias bem escritas. Mas vamos dar esse exemplo. Não dá para entender. No processo civil, uma petição inicial que também não tem nexo nenhum, é totalmente inepta. Essas petições, elas não são apreciadas, claro que tem um prazo ali para sanar no processo civil, né, principalmente no novo CPC, mas essas petições, elas sequer vão ser apreciadas, por quê? Porque esse defeito impede que você julgue o mérito da causa, julgue a questão que está em julgamento. No caso do processo penal, o que é que está em julgamento? Praticou ou não praticou o crime? Se praticou, praticou com majorante, com qualificadora, com agravante, antes ou não. Então, o mérito da causa ele é impedido por uma questão preliminar, que é uma questão processual que impede que você aprecie esse mérito.
Mas o mérito da causa ele não é impedido por uma questão prejudicial, ele é definido por uma questão prejudicial. Então, no caso da receptação, eu não deixo de apreciar o mérito, eu aprecio e digo que o cara está absolvido. Por quê? Porque aquele furto anterior que eu acreditava que existia, não existiu. Beleza? As questões prejudiciais no CPC, e aí tem vários julgados do STJ reproduzindo esses dispositivos que eu vou ler agora, que eu vou explicar agora, 92 e 93. O STJ diz muito isso. Diz assim: existem dois tipos de questões prejudiciais heterogêneas. Existem dois tipos de questões prejudiciais no nosso CPP, tá? A primeira é a que gera suspensão necessariamente, a que necessariamente vai gerar suspensão do processo, é a questão obrigatória, que é a questão sobre o estado civil das pessoas. Quando fala de estado civil, geralmente a gente está trazendo parentesco, casamento ou idade. Idade não existe muito na prática porque a gente tem a comprovação com a identidade da pessoa, né? Então não vai ter muita discussão sobre isso. Mas, por exemplo, imagine que uma ré, isso era muito comum no Nordeste com mulheres. Eu fui oficial de justiça lá eu sou do Recife, a capital, mas eu fui oficial de justiça lá no interior. E não raro eu via mulheres respondendo por estelionato contra o INSS, né? O que era a acusação que existia contra elas? Que elas forjaram que eram companheiras de uma pessoa para receber um benefício em razão desse vínculo de parentesco, né? Parentesco mesmo. Enfim, de afinidade, melhor dizendo. Então, a pessoa diz, ó, eu sou companheiro, eu sou companheira e é por isso que eu tenho direito à pensão. Estelionato contra o INSS. Recebi um processo. Se ela quer provar que é companheira e se ela mostra que existe um processo até em andamento sobre isso, essa é uma questão prejudicial. Porque ela está provando que não teve estelionato nenhum. Ela está provando que ela realmente era companheira e que o Ministério Público estava equivocado quando ele disse isso. Essa questão sobre o Estado Civil, ela gera obrigatoriamente a suspensão do processo, beleza? É uma questão prejudicial heterogênea, tá? As demais questões, e aí é fácil de entender, não gerarão obrigatoriamente a suspensão do processo. Podem gerar a suspensão do processo, isso fica a critério do juiz, tá? Então, no caso do estelionato previdenciário, a gente poderia argumentar que, pelo 92, tem que suspender e ponto final. Nos demais casos, a gente pode argumentar que deve suspender, mas isso vai ficar a critério do juiz, claro que mediante decisão fundamentada, né? O juiz pode fazer isso de ofício e pode fazer isso após provocação das partes. Pode também, gente, estabelecer um prazo para essa suspensão, tá? Ele vai permitir a produção de provas durante esse período em que houver a suspensão, mas aí existe uma súmula aí do STJ bem conhecida sobre produção antecipada de provas. Talvez seja o caso de invocar essa súmula na defesa, tá? Não é qualquer prova que você pode ficar antecipando enquanto um processo está suspenso. Você tem que fundamentar por que você está produzindo aquela prova. Por quê? Porque ela vai perecer, porque é uma pessoa que pode esquecer dos fatos, porque é uma prova pericial que, se não for feito agora, vai perecer. Então, existe essa possibilidade genérica no CPP de o juiz produzir provas enquanto o processo está suspenso por essa questão prejudicial. Digamos que no caso do estelionato contra o INSS, é na Justiça Federal isso, né? O juiz federal diz assim, ó, tá suspenso porque ela tá provando que ela é companheira do cara, beleza, eu vou ouvir as testemunhas todas agora, não me importa. O CPP, literalmente, ele dá essa possibilidade nesse caso, mas talvez seja o caso de a gente invocar a súmula do STJ, que diz que produção de provas antecipada só quando houver fundamentação concreta, tá? Para antecipar essa prova. Senão a gente espera o rito, não há razão para antecipar. Essa súmula é muito mais para quando o réu não está presente nos autos, não, o processo é suspenso ali porque o réu foi citado por edital e não apareceu, mas talvez a gente tenha que, numa perspectiva mais crítica, argumentar isso. Eu acho que é sensato. Há a suspensão da prescrição aqui também, mas por quê? Porque é a previsão legal, beleza? Não vamos esquecer, incidente de insanidade mental, há decisões do STJ no sentido que não suspende a prescrição, gera uma crise de instância. Bateria acabando, mas resolvi já aqui. Foi. Aqui não. Aqui há uma previsão da suspensão da prescrição, beleza? Então, suspende a prescrição em ponto final. O Código Penal da gente diz isso, é uma causa suspensiva. E o recurso cabível, no caso de deferimento, vai ser o RESE, o RSE, o recurso em sentido estrito. Por quê? Porque o artigo 581
26, ou melhor, 16 vai dizer isso. E no caso de indeferimento, não há previsão. Esse 581.16 diz só no caso de deferimento. No caso de indeferimento, ele diz não cabe. Aí a gente vai poder recorrer a isso em apelação quando sair a sentença, né? Com a preliminar de apelação quando sair a sentença. Ou a gente achar que é urgente, a gente entra com HC ou até com mandado de segurança, que é menos comum nesses casos. Beleza? Questões prejudiciais, terminamos. E aí já vamos para o último assunto, que é o assunto, gente, que tem mais dispositivos e é o assunto que é menos comum na prática, tá? Mas dá para a gente entendê-lo bem e ver sentido também no estudo desses dispositivos e principalmente no estudo de conceitos, certo? Muito mais do que os dispositivos. O que é que acontece? O que são exceções, tá? A gente tem um sentido comum da palavra, né? Regra, exceção, e a gente tem um sentido comum no direito, que é exceção no sentido de defesa. Então, se a gente falar em exceção do ponto de vista material, é o direito de defesa. Do mesmo jeito que o Ministério Público traz a pretensão ali de ver a pessoa condenada, existe uma discussão filosófica grande sobre isso, o Ministério Público é titulado do poder punitivo, ele tem só a pretensão de acusar, mas isso é uma discussão para outro assunto. Do mesmo jeito que existe esse paralelo aí do Ministério Público, paralelamente vai existir o direito de defesa, isso é óbvio, está na Constituição da República, fala em ampla defesa, contraditório devido ao processo legal. Mas quando a gente fala em exceções aqui, nesse capítulo específico, a gente está falando das exceções do ponto de vista processual, tá? Que são a forma, são o instrumento pelo qual a gente vai veicular algumas defesas específicas. Quem trabalhou já com crime ou trabalha aí com crime, sabe que é muito comum mesmo. Na defensoria, pessoal, a gente não atua na fase pré-processual de inquérito. A gente só faz audiência de custódia, a gente não acompanha o inquérito, né? Então, na defensoria, tirando essa fase ali da custódia, a gente, na prática, só vai atuar mesmo, né? Pelo menos eu conheço muito pouco alguma atuação da defensoria pública antes disso, quando vier para a resposta à acusação, tá? No processo penal é denúncia, se for ação penal pública, que é 99,99% dos casos. O juiz recebe a denúncia, tem algumas particularidades de procedimento especial, mas em regra é assim, e cita o acusado. O acusado apresenta uma peça que a gente chama de resposta à acusação, 396 do Código de Processo Penal. Nessa peça de resposta à acusação, ele pode alegar tudo que ele quiser, inclusive a absolvição. Ainda vai ter audiência, não teve audiência ainda para ouvir as pessoas, mas ele já alega que tem que ser absolvido, pode alegar, não tem problema nenhum, tá? Na prática não se alega por quê? Porque faz mais sentido esperar a audiência acontecer. Beleza. Resposta à acusação tem uma grande amplitude, mas alguns tipos de defesa para o nosso Código de Processo Penal, até hoje, mesmo com as reformas, e o principal foi em 2008 aí nesse sentido, mesmo com a reforma de processo penal, algumas defesas são apresentadas por instrumentos específicos que não a resposta à acusação, mas são simultâneas a essa resposta à acusação. E quais são essas defesas? São as defesas processuais, as exceções, melhor dizendo, processuais. A doutrina vai fazer uma crítica ao termo exceções, tá, pessoal? Porque vai dizer que, como todas podem ser conhecidas de ofício, conforme previsão legal, apesar disso ser polêmico também, se é adequado ou não essa previsão legal, como todas podem ser reconhecidas de ofício, o termo correto seria objeções, porque objeção, tradicionalmente, na teoria geral do processo, significaria aquelas exceções, aquelas defesas que podem ser conhecidas de ofício. Então, teria errado aí o legislador em falar exceções. Mas falou, a gente tem as exceções materiais, que são as diretas e as indiretas. As diretas é quando você contrapõe o que o Ministério Público está dizendo. O Ministério Público diz, você furtou uma moto. E eu digo, eu não furtei essa moto, não fui eu. Eu estou fazendo uma exceção direta, estou me defendendo diretamente do que foi dito pelo Ministério Público. Eu posso fazer uma indireta também, que é quando eu trago um dado a mais, né? Quando, por exemplo, eu digo que está prescrita a pretensão, no caso. O Ministério Público não falou isso na denúncia de prescrito. Ele disse, não está prescrito, é por isso que eu estou denunciando. Mas eu trouxe uma exceção indireta. Ele disse, tem uma coisinha aí que você não está observando bem. E as exceções processuais podem ser dilatórias ou peremptórias. Dilatórias quando só adiam,
mas não geram a extinção. Peremptórios quando geram a extinção do processo. As exceções são essas aqui, pessoal, no nosso Código de Processo Penal, tá? Suspeição, e aqui abrange incompatibilidades e impedimentos, por expressa disposição legal, a gente vai ver isso rapidamente. Incompetência, e aqui, ó, quem estudou pelo Código de Processo Civil antigo, que o de 2015 já não é tão novo assim, né? Lembra que tinha a incompetência relativa, que era por exceção, e a incompetência absoluta, que era em contestação no processo civil. Aí muita gente confunde e pensa que essa incompetência por exceção do Código de Processo Penal, ela é só a relativa. Não é, tá? Você tem que arguir por exceção e não na resposta à acusação, se você quiser ser técnico, a incompetência absoluta ou relativa, tá? Uma petição em apartado que vai ser apresentada concomitantemente à resposta à acusação. A suspeição, incompatibilidade, impedimento, incompetência absoluta ou relativa, litispendência, né? A gente não precisa definir aqui, porque o que os dispositivos cuidam é o procedimento, mas como a gente está aqui na aula, litispendência, bem grosso modo, é quando existem dois processos idênticos aí em paralelo, né? E a coisa julgada quando um desses já foi acobertado pela coisa julgada e julgado em definitivo, então o segundo não vai poder existir, tá? E, por fim, a ilegitimidade da parte. Muito raro também no processo penal a ilegitimidade da parte, por quê? Porque o Ministério Público entra com a ação pública, a parte entra com a ação privada, em regra, tem aquela subsidiária da pública que na prática é muito difícil de acontecer, e é isso, tá? Então, o Ministério Público nunca vai entrar com ação, é muito raro que o Ministério Público entre com ação que deveria ser privada, porque se enganou. Mas, se um dia quiserem trazer isso, é por exceção, tá? E aí, para encerrar, dois planos gerais aí nesses dispositivos, que eu, sendo bem franco com vocês, se vocês estão com tempo reduzido de estudo para a prova, eu recomendo que vocês passem um olho e não fiquem se debruçando, revisando esses dispositivos. Basta vocês olharem, talvez, esses slides, um material bem mais condensado, para não confundir mesmo a cabeça. Às vezes a gente lê, pessoal, tem salvo engano, são mais de 100 dispositivos aí a aula de hoje. A gente lê os 100 e a gente não dá atenção ao que realmente importava, né? A gente leu 100 e ficou com 100 dispositivos na cabeça, mas tinha uns 10 ali que era muito importante saber. E tinha 90 que, pô, dá para entender, mas assim, não precisa decorar e saber tanto na prova. Na prática, a gente pode consultar, né? Então, às vezes, isso é perda de tempo. Mas o procedimento, que está em uma série de artigos, o de suspeição, incompatibilidade e impedimento é o mais bem regrado ali no Código de Processo Penal. O resto são regramentos bem curtinhos, normas bem curtas. Esse de suspeição, incompatibilidade e impedimento, o que é suspeição e impedimento? Vocês sabem, né? Quando o juiz, por exemplo, é amigo íntimo de uma das partes, ele se declara suspeito ou pode ter essa argumentação apresentada pela parte, e isso vai gerar, possivelmente, o incidente de que a gente está tratando aqui. Impedimento é a mesma coisa. Vamos dar um exemplo bem interessante, que talvez caia em prova, apesar de não ser objeto direto da nossa aula. Sérgio Moro, não fazendo juízo nenhum de valor aqui sobre o trabalho dele. Houve uma recente decisão do STF, agora não lembro qual turma foi do STF, mas o julgamento foi 2-2. Essa decisão foi semana passada, inclusive. O julgamento foi 2-2, não sei se vocês acompanharam aí na imprensa. O STF, 2 dos votos, Gilmar Mendes e Lewandowski, foram no sentido de declarar Sérgio Moro parcial num dos processos que ele julgou no contexto ali da Lava Jato, tá? E os outros 2 votos, Carmen Lúcia e Fachin, quase certeza de que foi isso, foram no sentido contrário. E uma argumentação que se colocava muito aí era: pode ou não pode alargar as hipóteses de impedimento do nosso CPP? CPP diz assim: você é impedido na hipótese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por aí vai. Eu posso interpretar extensivamente, eu posso ampliar um pouquinho o sentido da literalidade da norma, não posso. Lewandowski foi expresso no sentido de que uma das hipóteses de impedimento se configurou e que isso não acarretaria nenhuma violação à legalidade. Qual foi a hipótese de impedimento? O juiz Sérgio Moro, naquele caso, ele teria atuado como promotor.
veja como foi uma construção linguística mesmo, assim. Acho que até foi uma boa decisão, sinceramente, do ponto de vista do sistema acusatório, mas foi até um argumento que eu não esperava. Eu esperava que a afronta fosse ao dispositivo constitucional que assegura o sistema acusatório, mas, além disso, Lewandowski acatou o argumento da defesa, salvo engano, houve parecer de Geraldo Prado nessa ação, foi bem... Se não estou confundindo os casos, foi parecer dele, mas e ele é referência, né, nessa questão do sistema acusatório e inquisitivo. O que se alegou foi estava impedido Sérgio Moro porque ele atuou como promotor na prática. Ele foi inquisidor, ele estava preocupado, ele estava comprometido, segundo 2 dos ministros do STF, com a hipótese acusatória. E os outros 2 ministros disseram, isso é uma interpretação extensiva das hipóteses de impedimento. Você está exagerando aí. Não pode interpretar extensivamente. Esse julgado é bem interessante. Ele foge um pouquinho dessa aula de hoje, porque a aula é sobre o procedimento, né? Não é sobre as hipóteses em si. Mas eu acho que vocês devem procurar saber sobre isso, porque, além de ser interessante, é bem interessante, bem importante para a prática também. Beleza? E aí, qual é o procedimento? O juiz pode se declarar suspeito de ofício, tá? Ele diz assim, não tenho condições de julgar esse processo por motivo de foro íntimo. Beleza. Ou então, não tenho condições de julgar esse processo porque, o defensor é o professor Tiago, meu amigo antigo, assim, de longas datas, a gente toma cerveja junto, meu irmão, então não dá. E ex ofício, né, de ofício, ele se declara suspeito. Mas o que o Código de Processo Penal quer tratar mesmo aqui é da exceção, né, do instrumento da defesa por petição apartada que pode ser apresentada por isso. O procedimento é o seguinte: primeiro vem a petição, que é apresentada ali no momento da resposta à acusação. Tá? Então, eu apresento 2 petições, resposta à acusação e digo, juiz está suspeito. Ou quando tiver o conhecimento da suspeição. Digamos que uma substituta da juíza titular fez audiência naquele dia. A juíza titular vinha conduzindo o processo, mas aí, entrou de férias, teve algum problema com ela, veio a juíza substituta, presidiu a audiência e ela vai julgar também o processo. Mas aí eu vi que havia uma situação ali que eu vi que surgia suspeição. Aí eu alego em audiência, claro, porque não tinha como alegar antes. Mas, em regra, vai ser na resposta à acusação. Essa petição eu já junto com documentos que comprovem a suspeição e com um rol de testemunhas. Existe a necessidade da assinatura da parte, ou pelo menos que o advogado tenha poderes especiais, né? Ou seja, a procuração diga especificamente que ele tem autorização para levantar aquilo ali. Até por ser uma acusação que, em alguns casos, pode ser até mais grave, né? Pode gerar até problemas mais sérios. Então, existe uma responsabilidade maior, talvez, do advogado nesse sentido. A defensoria atua sem mandato, né, pessoal? Sem procuração. A gente não precisa da procuração da parte. Mas, na nossa lei, as situações que muitas vezes pedem poderes especiais, elas exigem sim um instrumentozinho à parte. Na prática, o que a gente faz? Quando exige-se um poder especial, por exemplo, a pessoa está dando quitação de alguma coisa, uma coisinha um pouquinho mais específica, até para a gente se resguardar e para resguardar a parte também, a gente pede a assinatura dela física e assina junto a petição conosco, a parte assina a petição conosco. Mas, em regra, a gente não precisa de procuração. E o MP também tem legitimidade para essa exceção também. Até porque ele estará interessado na imparcialidade. Estaria, porque é muito raro na prática isso acontecer. Se houver concordância do juiz, ele suspende o processo. Se ele discordar, ele responde, porque a suspeição é sobre ele, né? Ele não se declarou suspeito, foi uma exceção que a defesa apresentou, e remete os autos ao tribunal. O tribunal pode negar de plano, dizer assim, não tem nada a ver com o que estão dizendo, ou pode mandar prosseguir, ouvir as partes, inclusive o juiz, e produzir algumas provas ali no procedimento mais abreviado. Se ele julgar procedente, serão nulos todos os atos anteriores, né? Os decisórios especialmente, né? Porque é do juiz que a gente está falando. Impugnação. Como é que eu impugno uma decisão nesse sentido, né? Que acolhe ou que não acolhe a exceção? Não há aqui a previsão daquele rese para essa situação, mas vejam que tem sentido. Por quê? Porque é o tribunal que está julgando já, né?
Eu não vou entrar com reze para o STJ. É o tribunal que já está julgando essa suspeição, né? Então não teria muito sentido. Então o que eu posso fazer? Entrar com recurso especial, recurso extraordinário, recurso especial, ou até com HC e mandado de segurança, caso eu tenha alguma divergência. Salvo engano, o caso do juiz Sérgio Moro chegou em HC, recurso ordinário em HC. Salvo engano, foi um recurso ordinário em HC que gerou essa decisão aí da turma do STF que eu mencionei. Beleza? As demais exceções, vamos agrupá-las todas só, porque são muito parecidos os dispositivos. Enquanto a exceção de suspeição, impedimento ou incompatibilidade, ela vai de forma só escrita, essas outras vêm de forma verbal ou escrita. Então, até verbalmente eu posso falar, eu posso julgar, tá? Talvez em uma audiência, né? Naturalmente. O prazo também é o da resposta à acusação, tá? Para eu trazer essas outras exceções. Elas também vão em autos apartados, mas diferentemente da exceção de suspeição, elas não suspendem o processo por falta de previsão legal, tá? Então, não há suspensão do processo quando eu apresento essas exceções, tá? A possibilidade do reconhecimento de ofício existe para todas, e aí vocês vão lembrar, é por isso que a doutrina diz que o correto seria objeções e não exceções, porque há a possibilidade de reconhecimento de ofício. Mas até a incompetência relativa, pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Recurso. No caso de procedência, nessas demais exceções, vai ser o recurso de sentido estrito também por expressa disposição legal. 581, a lei que eu citei, tem um incisozinho que diz, quando as exceções são julgadas procedentes, o recurso em sentido estrito é cabível, tá? No caso de improcedência, não há previsão, e aí vai ser cabível, como sempre, HC ou mandado de segurança. Vai ser a única alternativa que vai restar. A exceção de incompetência, como eu disse, ela abrange a absoluta ou a relativa. Beleza? Tranquilo. Então, terminamos aí, plano geral nesses assuntos. Mais uma vez, restituição de coisas apreendidas e incidente de sanidade mental é o nosso foco. Nas questões prejudiciais, que é o terceiro, é bom entender ali as hipóteses de suspensão obrigatória, que na verdade é só um, que é o estado de pessoas, controvérsia sobre o estado das pessoas, aquele exemplo da moça que responde por estelionato, disse que era companheira, e as hipóteses de suspensão facultativa. Os demais não aparecem muito em prova, essas exceções também são raras na prática, tá? Estou voltando aqui para dar uma revisada. O incidente de falsidade também é raro, mas esses outros dois aqui do início são mais comuns. Não trabalhei especificamente o conflito de jurisdição, porque os dispositivos também são muito curtos e eles são uma decorrência do próprio procedimento de incompetência. Acho que eles são intuitivos e acho que para a gente ficar repetindo a lei eu não ia contribuir muito, tá? Conflito pode ser negativo ou positivo. Essa é a informação talvez mais relevante que a gente tem. Quando dois juízes se declaram competentes ao mesmo tempo, há um conflito positivo. Quando eles se declaram incompetentes ao mesmo tempo, há um conflito negativo. Lembrando que a gente está falando em termos técnicos, né? Porque às vezes a gente chega para uma pessoa de fora do direito e diz assim, rapaz, esse juiz é meio suspeito, ele é meio incompetente. O pessoal diz assim, respeite, meu amigo. Você está falando aí do juiz, depois vai dar ruim para você, né? Eu já ouvi isso. O pessoal foi oficial de justiça lá, como eu disse, lá no interior de Pernambuco, a gente passa por cada coisa que é uma alegria muito grande. Questões de prova. Tem 3 questõezinhas de prova aqui, recentes, tá? A mais antiga de 2015, eu só fiz um filtro das últimas 5 anos. Eu vou responder aqui com vocês, beleza? Se vocês quiserem aí participar e ativar o áudio, fica à vontade. Bom, olha o que a Defensoria do Paraná, que por sinal fez o favor de pedir 2 questões, né, de questões de processos de incidente. É aquele professor que desvaloriza o próprio assunto, né? A pessoa está dando questões de processo de incidente, está desde o início dizendo assim, pessoal, cai muito pouco, né? Vocês estudarem aí, vocês são guerreiros. Mas não, caíram 2 na Defensoria do Paraná, de 8, né, pessoal? Quando eu vi essa prova aí, eu fiquei, puxa, e o pior é que tem sentido o pedido, porque realmente na prática, tanto a primeira quanto a segunda questão tem sentido de pedido, tá? Não foi viagem, não. O recurso cabível da decisão que indeferir
o pedido de restituição de coisa apreendida é recurso, a gente já elimina, a gente poderia ter dúvida entre duas situações, né? Apelação ou mandado de segurança, né? É isso aí. E aí, recurso, a gente elimina mandado de segurança que não é recurso, tá? A gente ficaria em dúvida, a gente já elimina a grave execução, que, pelo amor de Deus, né? É o recurso da execução penal, né? De Deus não funcionaria aí. A gente ia ficar entre recurso em sentido estrito e apelação. E muita gente ia marcar recurso em sentido estrito. Muita gente. Eu não vi a estatística, né, da prova, acho que a gente nem tem acesso a isso, não tem nem como saber. Eu tenho certeza que muita gente marcaria, eu tenho certeza que na minha época ali, eu ia dizer, não, um incidente. Né? A gente pensa assim, pô, é um incidente, é um pedidozinho ali no processo. Eu vou entrar com apelação? Não vai entrar com apelação, né? E aí todo mundo erra, né? Por quê? Porque o que a Defensoria do Paraná estava pensando, no que ela estava pensando, era no incidente. Agora, aqui fica até uma criticazinha à questão, né? O que é que acontece? Eles deveriam ter sido um pouquinho mais expressos no sentido de que estavam falando do incidente. Porque o que é que eu disse para vocês? Que normalmente, na prática, a gente pede por petição, a mãe do cara está pedindo ali para a gente, e aí a juiz defere, ou indefere. Na verdade, indefere, né? A gente não consegue muito. Indefere. Mas isso não é um incidente, né? O incidente é quando o juiz tem dúvida e abre o incidente em apartado, e aí esse incidente é decidido, e aí faz todo sentido a gente entrar com apelação, porque esse incidente acaba ali. Aquele incidentezinho acaba ali. Então a gente apela, sobe tudo junto com o tribunal. Né? Então o recurso de distrito não tinha muito sentido por isso. Mas a questão de dar essa casca de banana, quem conhecia o STJ marcou Mas eu acho que o examinador deveria ter colocado da seguinte forma: o recurso cabível da decisão que indefere o pedido de restituição de coisa apreendida em incidente ou o pedido em autos apartados se ele dissesse assim, ia ficar mais fácil, né? Mas se ele não usasse a expressão recurso, essa questão tinha que ser anulada. Como ele usou a expressão recurso, a gente elimina mandado de segurança. Se ele usasse o meio de impugnação, eu ia dizer mandado de segurança, porque não tem incidente nenhum. A gente só vai restar o mandado de segurança para a gente. Beleza. Em relação à insanidade, segunda questão, da Defensoria do Paraná. Insanidade mental do acusado. Vamos lá, item por item. O rito de insanidade será processado nos autos principais. Negativo, né? Ele vai ficar em autos apartados, tranquilo? É bem comum isso. Lembra do apensozinho. Todos os incidentes, vamos ver se eu estou falando um exagero ou não. Todas essas questões de processos de incidentes que eu estou tratando hoje, vamos voltar ali rapidinho aqui. Questões prejudiciais. As questões prejudiciais só vão gerar suspensão do processo, né? Não vão formar nenhum incidente, mas as exceções vão ter atuação em apartado, né? A incompatibilidade e impedimento está abrangida na exceção de suspeição. Conflito de jurisdição são só regulações sobre quando o juiz se declara competente ao mesmo tempo de outro ou incompetente. A restituição vai gerar um incidente em apartado. Isso aqui é objeto da próxima aula e os outros incidentes também. Então, se a gente tiver na dúvida sobre se é em apartado ou não, falou em questões e processos incidentes, vamos marcar que vai dar certo. Letra B, em relação à insanidade mental. O juiz nomeará curador ao acusado quando determinar o exame, sem estabelecer a suspensão do processo, quando já iniciada a ação penal. O que é que vocês acham, certo ou errado? Equivocado por causa da suspensão, né, do processo. Suspensão. Perfeito. Isso aí. Então, isso é muito, muito comum. Salvo engano, até o 152, esse dispositivo. É isso mesmo. 152 cai muito. O juiz nomeia curador, quando ele determina o exame, mas ele estabelece a suspensão do processo e, inclusive, isso gera uma crise de instância. 142? Qual artigo? 152. 149? Esse dispositivo que não é. O curador. 52 cai muito também, mas o que a gente está falando é mesmo. A gente está falando do 49. 152 muito porque ele também fala do processo ficar suspenso até que ele se restabeleça. Mas é verdade. Mas é especificamente o 149, parágrafo 2º, certo? Isso, 149, parágrafo 2º. Perfeito. Tá bem. 149 todo é um dispositivo genérico, né, sobre incidência. E vai falar sobre
sobre legitimidade, por aí vai. Mas o segundo cai muito, e não era curador quando terminar o exame, mandando suspender o processo. E ele não fala em prescrição. O exame não poderá ser ordenado na fase de inquérito policial. Ou poderá? Poderá. Poderá. Em qualquer fase, sim. Então está incorreto também. A suspensão processual continua, aí sim é o 152, tá, gente? Até que o acusado se restabeleça, agora veio a vírgula e o se. Por isso que aquele quadrinho que eu mostrei é importante. Se a doença mental sobrevier à infração, né? Verdadeiro. Mas o que é que ele quer dizer com isso? Que se a doença mental é da época da infração, aí não é uma questão de suspender processo. Por quê? Porque ele vai continuar o processo, a pessoa vai ser absolvida ou absolvida impropriamente. Então, ele vai ser absolvido mesmo ou vai ser absolvido impropriamente. Por quê? Porque ele já tinha essa doença desde aquela época. No caso em que ele tem essa doença depois, aí ele era imputável. Só que como é que você vai deixar o processo seguir se a pessoa era imputável na prática? Aí você vai aplicar uma medida de segurança para uma pessoa que era imputável? Não dá. É por isso que o processo foi suspenso. Entendeu? E aí, por isso essa vírgulazinha aqui. Se a doença mental sobrevier à infração. O exame não durará mais de 30 dias, é 45 dias o prazo, né? Por isso que eu disse assim, pessoal, deixa isso para lá, salve se os peritos demonstrarem necessidade de maior prazo. Precisou saber desse conhecimento só se você não soubesse a letra D, né? Então, por isso que eu digo assim, deixa isso para lá, porque é muito difícil que uma prova coloque essa digamos, VOF, 30 dias e 45. Se colocar, não é culpa de vocês, né? Pelo amor de Deus. Aí, assim, perdi a questão mesmo, é sua a questão. Parabéns, FCC, você ganhou. Beleza. E essa é a melhor questão. De 2015, da CESP, é um VOF só. É sacanagem. Dá para ver aí, gente? Está muito pequeno. Beleza, não tem a resposta, eu vou ler para vocês, tá? Gabriela está sendo processada porque, segundo a denúncia, ela teria praticado roubo, tá? Existe uma prova aí segura para afirmar que ela era imputável no momento do delito. Veja, a gente já entende o que é que ele vai cobrar, né? Porque aquela questão imputável. No entanto, após o recebimento da denúncia, só que antes da resposta à acusação, sobreveio à ré, no cárcere, uma doença mental comprovada em incidente de insanidade. Procedimento que suspendeu o curso do processo. Ele não perguntou nada até agora, mas está correto até agora, né? Suspendeu, bonitinho ali, doença depois. Aí ele não perguntou ainda, ele está afirmando. Após a homologação das conclusões dos peritos no incidente de insanidade, o juiz competente determinou que o processo retomasse o seu curso. Em seguida, a Defensoria Pública, sempre ela, apresentou resposta à acusação e o magistrado absolveu sumariamente a ré, impondo medida de segurança, uma vez que a doença mental que a tornou inimputável era a única tese de defesa. Não sei se complicou agora, porque a questão é longa e cansativa, e às vezes a gente em silêncio entende melhor. Vocês entenderam mais ou menos o caso? Mais ou menos? Tá. Nessa situação, à luz do CPP, verdadeiro ou falso? Agiu acertadamente o magistrado ao determinar o prosseguimento do feito e, ao final, decretar a absolvição imprópria da acusada nos termos do pedido de defesa. O que vocês acham aí, gente? Errado. Por quê? Porque ele confundiu as hipóteses. Ele disse que ela era imputável no momento do delito. Aí ela pode ser julgada. Aí você pode até absolver impropriamente. A gente vai entrar nessa discussão sobre se ele pode fazer isso de forma sumária ou não. Aí vamos primeiro fazer essa afirmação. Ele poderia absolver propriamente ou impropriamente. Mas ele foi muito claro no sentido de que a doença foi superveniente. Então, ele deveria ter mantido o processo suspenso. Ele acertou em suspender o curso do processo. Deveria ter mantido até o restabelecimento. E se ela não restabelecer nunca, prescreve, vai ficar um processo 20 anos parado no cartório, infelizmente. É aqueles processos físicos que estão parados ali, que processo de 90, década de 90 ainda existe, 30 anos atrás. 20 recentemente. Acontece, porque crise de instância, não tem o que fazer. Se eu argumentar que está prescrito depois de um tempo, eu tenho razão. Mas pode até discordar, a juíza pode negar, o tribunal pode negar, eu vou para o STJ, invoco os precedentes e acho que o STJ vai dar. Mas não, como não é uma jurisprudência muito comum, assim,
Eu digo que tem julgados, na prova eu marcaria isso com tranquilidade, mas é rara essa situação. E aí a última pergunta, que a questão já será resolvida com isso, é só a questão da absolvição sumária, tá, pessoal? Olha só, isso não é uma questão desse tema, mas é uma questão de processo penal que está em procedimentos ali. A absolvição sumária é aquela absolvição que o juiz dá já depois da resposta à acusação, né? Você ofereceu a denúncia, citou o rapaz, ele oferece a resposta à acusação pela defensoria, o juiz marca a audiência. Só que, em vez de ele marcar a audiência no caso, ele disse assim, ó, eu já absolvo sumariamente. É o caso, por exemplo, de furto insignificante. É muito comum essa decisão, tá? O furto de um botijão de gás de 50 reais. A gente apresentou a resposta à acusação e disse, ó, isso é insignificante, não marca nem audiência por isso, pelo amor de Deus. E aí o juiz acata e diz absolve sumariamente. O Ministério Público pode recorrer, vai para o tribunal, mas existe essa possibilidade por atipicidade. No caso dela, essa situação, essa postura do juiz é expressamente permitida no caso de júri. No júri tem a seguinte peculiaridade, espero que eu não esteja confundindo demais e complicando. Se tiverem alguma dúvida, vocês perguntam. O júri é bifásico, não sei se vocês já estudaram o júri, mas o júri é bifásico. Então, tem a denúncia, tem a resposta à acusação, o juiz marca a audiência, ouve as testemunhas, e no final ele nem condena nem absolve. Ele manda a pessoa a júri, que é a decisão que a gente chama de pronúncia, tá? Para o juiz, esse é o momento no júri de absolver sumariamente. Esse é o momento clássico da absolvição sumária no júri. É depois da audiência. No júri, especificamente, ele pode absolver sumariamente depois da audiência. Por quê? Porque depois da audiência ele não julga, ele só encerra a primeira fase. Então ele não está terminando o processo. Então ainda é uma absolvição sumária. Ele retira da competência dos jurados, mas porque a hipótese é drasticamente fora do normal, né? Digamos, a situação é totalmente atípica. Tem lá as possibilidades no CPP, a gente trabalha isso em aula à parte, se você já não trabalhar. Então, a absolvição sumária no júri é naquele momento. O que é que o CPP diz? Como já teve audiência e só falta ir para plenário depois da minha decisão, para ter o júri mesmo, se a única tese de defesa ali nos memoriais, depois da audiência, no memorial, nas alegações finais, depois da audiência, é que o cara é inimputável, ou seja, pode ser, eu faço a defesa assim, ele fez mesmo, tá? Mas tem um laudo dizendo que ele é inimputável. Então eu peço a pronúncia, mas no júri eu vou dizer que ele não tinha condições na época do fato. Aí o juiz já pode evitar o júri. Se a única tese de defesa é inimputabilidade, e o juiz verifica isso claramente da petição da defesa, então ele pode evitar o júri e absolver impropriamente. Se o júri vai absolver impropriamente, deixa que eu absolvo logo. Esse é o raciocínio. Agora, a gente não está no júri, a gente está no procedimento comum. E o juiz ele absolveu impropriamente antes da audiência, né? Será que estava claro que era a única tese de defesa? Pela questão estava claro. A lei é omissa nesse ponto e tem doutrina para os dois lados. Tem doutrina que diz que, analogicamente, o juiz pode absolver impropriamente desde já. Tem doutrina que diz, não, se for para absolver impropriamente, espera fazer audiência, porque pode ser que ele seja absolvido propriamente, mesmo que essa não seja uma tese de defesa. Pode ser que o juiz diga, ó, a tese de defesa não era essa, mas eu acho que não é para condenar esse cara, não. Pode acontecer isso. Eu acho que seria imprudente o magistrado fazer o que ele fez. Não custa nada. Esperar e decidir. Mas, na prática, pode ser que exista até um consenso entre as partes do processo. O defensor diz assim, ó, eu concordo que há crime, eu vou alegar em resposta à acusação e isso eu acho que se você absolver impropriamente eu não recorro, o MP não recorre, não vai haver prejuízo para o réu, que vai receber uma decisão rápida e justa, tá tudo ok. Pode acontecer isso. Beleza, gente? Essas foram as três. Também uma outra, tá? Não sei se acabou, parou de compartilhar a tela. Caiu também uma outra, mas essa questão outra, eu fiz eu tenho um materialzinho de lei e jurisprudência de assuntos de processo penal e fiz um bem parecido para essa aula e para a próxima, que tem as 4 questões que caíram nos últimos 5 anos, que são as 3 que a gente fez e uma outra questão que eu não fiz com vocês porque ela está bem errada, tá? Eu até, para conferir, eu fui até no questão de concurso, fui ver os comentários ali para ver se eu tava vendo cabelo em sapo, mas realmente a questão estava equivocada mesmo.
e ela mistura alguns outros assuntos também, mas eu coloquei nesse materialzinho, depois eu mando para vocês, beleza, gente? Tem jurisprudência, a jurisprudência que importa, tem todos os dispositivos ali que já estariam no Planalto, se quiserem dar uma lidinha. E o meu conselho é que esse assunto é um assunto que tem relevância prática naqueles que eu já disse, é muita coisa para estudar, começa no artigo 92, eu estou vendo aqui, acaba no 154, né? Com exceção daqueles artigos das medidas assecuratórias que são objeto da próxima aula, então dei uma exagerada quando eu disse que era mais de 100, mas são uns 50 dispositivos ali para estudar. Então, eu acho que, sendo 50 dispositivos para estudar, não vale a pena a gente se debruçar tanto sobre esses 50 dispositivos, mesmo que o nosso intuito não seja só concurso, mesmo que o nosso intuito seja por fazer um mestrado em processo penal, dá para a gente ler e consultar quando for necessário, e no caso de concurso, dá para a gente focar no que importa, que é aquilo que tem caído, né? E aquilo que eu comentei aqui com vocês. Beleza, gente? Dúvidas aí, vocês poderiam ter interrompido se quisessem, não tem problema nenhum, mas digam aí, dúvidas, tem alguma coisa aí? Tranquilo? Como tem sido a duração das aulas, hein, pessoal? Acho que eu tinha dado uma aula só de estatuto de desarmamento ano passado, retrasado, não lembro. E não lembro qual foi a duração, mas tem sido 1, 2 horas. Como é que tem sido? Vocês lembram? Ótimo. Então, quinta-feira que vem, dia 10 de setembro, a gente está aqui com mais uma aulinha de processo penal. Beleza? Muito obrigada, professor. Boa noite.